Eles enfrentam crimes dos mais diversos, fazem perseguição em alta velocidade, trocam tiros, lidam com a morte e todo tipo de violência todos os dias. A rotina de um policial militar não é fácil. Tem a hierarquia militar, a cobrança dos superiores, da sociedade, da família e do próprio policial. Tudo isso faz do PM um profissional sujeito a muitos problemas de ordem psicológica. O impacto disso é sentido pelas famílias e por toda a sociedade, que precisa ser protegida pela polícia e bem protegida. Os dados preocupam. No DF, a cada dia, pelo menos 2 PMs são afastados por problemas de saúde mental. A última barreira entre a paz e o caos é o soldado. E durante uma vida inteira, o policial, ele é obrigado a ser resistência. Numa troca de tiro, um menino estava com a mesma idade do nosso filho. Ele catou o menino no colo e carregou o menino morreu nos braços dele. E ele vai adoecendo e ele tem que guardar as dores dele. Quem que trata esses policiais? Ele veste aquela farda se revestindo de Estado. Ele vira escudo da sociedade. Não tem uma retaguarda emocional. Falar de doença mental, depressão, suicídio costuma ser tabu. Mais ainda num mundo fechado, tradicional, cheio de regras e hierarquia, como o da Polícia Militar. A nossa equipe teve acesso a dados de afastamentos, ouviu policiais doentes, parentes que sofrem junto, representantes da sociedade e da polícia, além de especialistas. Tudo para saber o que a corporação tem feito pela saúde mental da tropa. Eu deparei com um suicídio de um colega. No meu serviço, a gente foi responder um questionário dentro do caso. Parece que ela resolveu o problema da gente, mas não somos de ferro, somos pessoas normais. Décadas na polícia e um afastamento das ruas por ansiedade, esgotamento físico e mental. Angústia, choro fácil, entendeu? Você tem hora que quer se isolar. Uma situação difícil de aceitar. Eu não achava ainda que eu estava doente. Aí passei 2 anos sem fazer um tratamento por fora, mas aquele tratamento mais ou menos. Até perceber que não dava mais. Você pega muito homicídio, você pega muito suicídio, você pega problema de pedofilia, né? Aí você lembra. Tudo isso machuca, né? O dia a dia do policial na rua, atendendo as ocorrências, assalto a banco, atendendo toda a sociedade, isso estressa muitos policiais. Pressão, a começar pelo déficit no efetivo. A Polícia Militar do Distrito Federal deveria ter pelo menos 18 mil policiais. Tem 10.800, faltam mais de 7 mil. E se faltam policiais, sobra trabalho. No ano passado, os PMs atenderam mais de 188 mil ocorrências, média de 15.600 por mês, 522 por dia. Chega numa situação em que há um suicídio que acabou de acontecer, ou um estupro, situações muito pesadas que provocam uma reação emocional do policial. E aí, no mesmo dia, de repente, ele tem que dar uma informação numa faixa, ajudar um velhinho a atravessar. Portanto, você chega em casa, vou te falar, no limite. Sobrecarga de trabalho, privação de sono, privação de família, privação de lazer. E aí a gente começa a ter problema em casa, as esposas começam a ficar extremamente irritadas por conta dessa ausência paterna, né? Esse homem não é o homem que quando eu me casei com ele, quando eu o conheci. Não é o mesmo. Não é o mesmo. Era alegre, era forte, era viril, era aquela pessoa que vivia para a polícia. Não é o mesmo. A PM levou meu marido. Devolveu doente, segundo Miriam, depois de 30 anos de carreira. O problema começou quando o marido ainda estava na ativa. Ele teve um problema de relacionamento com os policiais e desse problema de relacionamento ocasionou uma situação muito grave. Em seguida, ele infartou. Piorou quando foi transferido para o serviço administrativo. E ele começou a olhar e ver que não estava podendo fazer muita coisa.
E mais ainda quando veio a aposentadoria. Ele entrou em depressão, ele está em depressão. Ele é uma pessoa que eu tenho que estar o tempo inteiro arrumando coisas para ele fazer. Meu filho e minha família precisam dele, do pai. Mas a polícia nunca se preocupou com isso. O tema é tão sério que veio parar na Câmara Legislativa. Policiais militares procuraram a Comissão de Direitos Humanos, que foi atrás de dados. As perguntas foram respondidas pelo primeiro-tenente Paulo César Moura Júnior, chefe do Núcleo Especializado em Saúde no Trabalho da Polícia Militar. Entre julho de 2014 e julho de 2019, 3.377 PMs foram afastados por problemas de saúde mental. O tempo total de afastamento foi de 418.295 dias, média de 4 meses por policial. Nesses 5 anos, 2.096 PMs foram transferidos para serviços administrativos. A instituição precisa pensar o que está causando isso. É o trabalho de muito estresse ou a instituição também tem problemas que ela precisa repensar no cuidado com o seu trabalhador? No mesmo ofício, a polícia respondeu que 34 dos 85 PMs que trabalham na gestão compartilhada das escolas já foram afastados por doenças mentais. Mas, segundo a PM, os policiais do projeto foram treinados e estão aptos a trabalhar no ambiente escolar. A gente tem realmente problemas de saúde mental e a gente precisa tratar, isso tem que ser normal na sociedade. Mas a gente não pode colocar esses policiais que estão, às vezes, em processo de tratamento, de cura, de afastamento da rua, para não estarem numa situação de estresse intensa, num processo de projeto piloto, num projeto piloto que é um projeto, né, educacional. Os números oficiais dão uma ideia do que ocorre na tropa na questão da saúde mental. Mas, para quem entende do assunto, o problema pode ser maior. Há preconceito, dificuldade para aceitar o que está acontecendo, compreender, por exemplo, que depressão não é frescura e que policiais são de carne e osso. Podem adoecer. Você é muito estigmatizado. Você é chamado de quê lá? É ponto 01, Rivotril, entendeu? Aí as pessoas acabam não procurando. E ele não pode nem falar pro colega de farda aqui, ó, ei, tô mal. Você é louco, você tá precisando de psiquiatra. O próprio policial, ele já é formado para isso. O outro não pode demonstrar fraqueza. Como se ele tivesse acometido por uma doença que é infecto-contagiosa e ele praticamente não é mais aceito na tropa quando ele retorna. Patrícia é psicóloga especializada em saúde psíquica no trabalho. Estudou o estresse profissional do policial militar. Ela, que hoje mora na Bélgica, vai além. Os policiais não são preparados para sair da rua e assumir o serviço administrativo. E aí manda o policial para qualquer lugar, enfim. E aí a gente entra no outro quadro, que é a falta de identificação com o trabalho, né? Eu sei que para o meu marido não teve essa questão de trabalhar, o fato dele sair da PM, se aposentar e ir para dentro de casa. Fazer serviço interno por causa de restrições médicas significa ficar sem a arma e sem poder fazer hora extra na rua, o chamado serviço voluntário. A diferença é em média R$ 1.500, R$ 1.400 líquido. Mas há casos onde a diminuição da renda é a menor das consequências. Ela foi encontrada morta. Eles não estão nem aí. Se é um pai de família, se é uma filha, se é um esposo, sabe? É isso que eu queria que a PM fizesse, mudasse. Dureza. É possível evitar esse sofrimento? O que pode ser feito? O que a Polícia Militar está fazendo para prevenir casos de depressão, síndrome do pânico, suicídio na tropa? Eu também fui atrás dessas respostas. Nossa vida parou com a morte da nossa filha. 32 anos, advogada com mestrado na Europa. Passar no concurso da PM foi um sonho para Ingrid. Ela amava ser policial militar. Falei para ela, minha filha, mas você em vez de advogar, ela falou assim, mãe, eu não nasci para ficar atrás de uma mesa. Em casa, era a filha caçula de Dona Eulina. No quartel, a segunda-tenente Ingrid Janaína Bian, solteira e cheia de planos.
Ela veio aqui em casa na sexta-feira, na nossa casa. Estava alegre, feliz. Ia comprar o apartamento dela, estava construindo ao lado de onde ela morava. E foi embora. Foi o último dia que a gente viu nossa filha. Ingrid estava afastada das ruas. Ela teve um problema de coluna muito sério e de vez em quando precisava de estar indo ao médico. Eu até acredito que ela pode ter, tinha uma depressão, até por conta da função, do trabalho, porque era estressante. Um dia, a tenente foi convocada para substituir um colega no serviço de rua. Deram uma cópia de escala. Aí botaram ela para trabalhar até às 7 horas da manhã do outro dia. Ela sabia os direitos dela, ela sabia que ela não podia ir trabalhar na rua. Dona Eulina soube que a filha fez o serviço de rua, mas não por 24 horas como haviam mandado. 2 dias depois, em 21 de março de 2018, Ingrid foi encontrada morta. Ela estava fardada ainda quando ela se matou? Estava fardada. Queria que a PM mudasse nesses 2 sentidos. De olhar com mais humanização para as pessoas e que dessem realmente esse tratamento. De que eles precisam de acompanhamento psicológico. Antes de entrar na PMDF, o aprovado passa por uma bateria de exames. Entre eles, avaliações psicológicas e neurológicas. Ainda segundo a corporação, depois que entra, exames de saúde a cada 2 anos. Durante a carreira de policial militar, quem tem boas condições físicas e psicológicas passa, em média, 15 vezes por avaliações gerais de saúde. Falta prevenção. Bom seria se tivesse custo, tivesse meios de colocar um psicólogo em cada quartel. Aí você que está na instituição, que estigmatiza as pessoas que têm um problema psicológico, aí fica mais difícil ainda, entendeu? Existe programa criado pelo governo, pelo Comando Geral, mas não é suficiente para atender os policiais hoje com problema mental na Polícia Militar. A PM lançou, recentemente, o Programa de Saúde Integral e Valorização da Vida, para tratar o policial em várias áreas, com assistência médica, psicológica e religiosa. Identificamos que precisávamos quebrar aquele mito, né, do super-homem, da Mulher Maravilha, daquela pessoa que nunca procura ajuda e aí depois a coisa estoura. Identificamos que precisávamos ajudar as pessoas a resolver conflitos familiares, conjugais mesmo, e questões financeiras. Entre as ações, cursos como este, de inteligência emocional. Aberto a todos os policiais e familiares. Uma das coisas importantes é o policial saber transicionar de um estado de trabalho, de um estado de tensão, para um estado, por exemplo, mais neutro ou mais receptivo para a sua família. Então esse é um dos treinamentos que a gente faz. Ajudantes estão sendo treinados para detectar casos de depressão e outros transtornos dentro do quartel. Nós criamos um grupo de pessoas que a gente chama de sentinelas. Essas pessoas estão nos batalhões, espalhadas nos batalhões, e elas são treinadas, capacitadas para identificar situações de risco. As famílias esperam que o prédio do Centro de Formação da Qualidade de Vida seja melhorado. Olha só o estado do lugar que atende quem precisa de ajuda dos psicólogos da instituição. Precisava de uma reforma urgente, porque é um lugar feio para quem está em tratamento. A PM informou que vai construir um novo prédio ao lado do atual. A previsão é que as obras comecem ano que vem e acabem em 2021. É possível a gente pensar num futuro, por exemplo, que o policial militar ele vai ser encaminhado para conversar com a psicóloga de uma forma sistemática, talvez uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, que ele possa ir para uma consulta, mesmo não tendo nenhum tipo de sintoma? Então, a gente tem que criar medidas que a gente não se amarre e não se engesse. O importante é nós termos disponível para o nosso efetivo várias possibilidades, desde a psicologia, a capelania e várias outras nesse meio, que as pessoas tenham a quem recorrer. Isso é o que faz toda a diferença. E aí a polícia tem convênio com algumas clínicas em que o policial pode procurar essas clínicas para fazer o tratamento.
Mas ainda que a polícia tivesse um número grande de efetivos, a gente tem um outro problema, que é o próprio policial procurar esse tratamento. É policial? Tem algum parente ou amigo na corporação? O que pode fazer você entrar em alerta? A partir do momento em que tudo aquilo que eu tinha prazer de fazer e eu não faço mais, eu não quero mais fazer, é um sinal. Eu gostava desse trabalho que eu fazia e hoje eu não tenho mais nenhuma vontade de trabalhar. Qualquer uma palavra trocada, você reage de uma forma extremamente agressiva. Ou quando você começa a ter também alguns comportamentos que são internos, que é só da pessoa. Taquicardia, dor no estômago, tremores, queda de cabelo, dermatite. Não hesite. Procura ajuda. Não deixe chegar ao extremo, não. Pode acabar em tragédia com o policial e com a família. E vai além. Tudo isso envolve mais do que o policial e a família. Atinge quem precisa e conta com o trabalho dele. Toda a sociedade. A gente viu aí no final da reportagem o tamanho da equipe aqui da Globo destacada para falar sobre a saúde mental dos policiais militares, porque só assim para a gente tratar de um tema tão complexo, delicado e um tabu. A morte da tenente Ingrid está sendo apurada tanto pela PM quanto pelo Ministério Público, mas em sigilo. O que a família nos contou é que ela era muito pressionada no trabalho. E por falar em pressão, nós sabemos, também recebemos relatos de bombeiros, policiais civis e federais que também sofrem pressão e têm transtornos mentais, mas nós resolvemos fazer a reportagem sobre a Polícia Militar porque foi sobre ela que nós recebemos os dados via Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa. E apesar da seriedade do tema, quando nós questionamos a Polícia Militar sobre a quantidade de psicólogos e psiquiatras no quadro, vamos mostrar aqui qual foi a resposta da PM. Segundo a Polícia Militar, existe um psiquiatra no quadro, um concursado e nenhum psicólogo concursado. Mas a polícia também respondeu que a tropa é atendida em clínicas e hospitais conveniados, ou seja, isso aumenta o número de psicólogos e psiquiatras, que atendem a tropa, mas a corporação não respondeu o número exato de profissionais. Disse ainda que existem 2 clínicas credenciadas para emergência para internação psiquiátrica. Agora, olha só, tudo isso para essa tropa aqui, de 10.800 policiais. Vamos mudar a tela. Para a gente ter uma ideia, uma tropa, então, que deveria ser de 18 mil pessoas, então existe hoje um déficit de 7 mil, são 10.800, deveria ser 18 mil, um déficit de 7 mil, e a PM informou que tem um curso de formação em andamento com cerca de 850 policiais, previsão para chamar mais 850 em 2020 e pelo menos 450 em 2021, um total de novos policiais, 2.150, mas ainda não é possível suprir todo o déficit. A gente continua acompanhando esse assunto. E a nossa equipe também preparou um material exclusivo para o G1DF, está aqui o QR Code, uma entrevista com a psicóloga Patrícia Cruz, ela que é especialista em saúde mental de forças de segurança, está lá no G1DF, é só usar este QR Code. Tem dicas para detectar o problema e de como procurar ajuda. Acesse. O Globo Comunidade está chegando ao fim, mas antes de encerrar, mais uma vez, fico alerta para a importância dessa discussão, que serve não só para carreiras de segurança, mas para todo mundo. Um ótimo domingo para você. Tchau. Se cuida.